Fala família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma resenha aí pós-jogo aí do Mengão. Antes de eu começar o vídeo, aquele ritual, aquela padronizada, aquele padrão lá, bora se inscrever aí no canal, deixar o like, ativar o sininho, comentar, enfim, bora dar uma força aí pro canal, beleza galera? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Família, mais um jogo do Mengão, mais uma rodada do Campeonato Carioca, quarta rodada, Flamengo 4, Resende 1. Semana passada, o último vídeo que eu fiz aqui, eu falei um pouco sobre o Mauricinho, né, o técnico aí do Sub-20 que tá comandando o Flamengo nessas primeiras rodadas do campeonato. Eu falei sobre a forma como ele mexe no time, a forma como ele tá treinando. Eu falei que faltava um pouco de criatividade no comando dele do time, de propor formações táticas, diferentes esquemas táticos, enfim. Tentar variar um pouco como ele vê o jogo, como ele monta o time. Inclusive o Lázaro, né, sempre usado ali pelo lado esquerdo, caindo mais pelo lado esquerdo, pela ponta. E eu achei que o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Foi um bom primeiro tempo do Flamengo, a gente poderia ter saído ganhando de 1, 2, 3-0. E no intervalo ele fez uma mudança bastante polêmica, assim, uma mudança bem ousada. Ele tirou o Richard que tinha entrado no jogo, no decorrer do jogo, porque o Moro sofreu uma concussão. Então ele colocou o Richard ali para suprir e no intervalo ele tirou o Richard de campo, que tinha, no caso, acabado de entrar. E é bem difícil você tirar um jogador assim que acaba de entrar no jogo, porque tem um efeito que vai além do campo, é um efeito psicológico na cabeça do moleque. As pessoas ficam meio perdidas no sentido de que, pode queimar o menino, entendeu? E coisas assim. E num jogo sem torcida, a pressão acaba sendo diferente, tudo mais. E muito mais do que uma mudança de nome, foi uma mudança do time em si. Foi uma mudança taticamente falando, né? Foi uma maneira diferente de jogar. O Flamengo mudou a diferença de jogar com essa substituição do Richard. E deu muito certo. O Flamengo acabou sendo muito, muito superior. Foi muito melhor no segundo tempo do que foi no primeiro. O placar foi bastante mentiroso, porque o Flamengo poderia ter vencido por um placar muito mais elástico. Então foi 4-1, mas poderia ter sido 7 facilmente e tudo mais. O Resende a gente viu que ele não fez nada, assim como os outros times do Carioca não fizeram nada contra o Flamengo. E o Flamengo chegou muitas vezes, e o Flamengo acabou conseguindo criar mais do que nos outros jogos. Consagrou o goleiro dos caras, muito importante, muito mérito pro Fraga, né, goleiro do Resende. Agarrou muito, então o placar não foi mais elástico também por causa do Fraga aí, que agarrou, virou nóia aí contra o Flamengo e agarrou bastante aí contra a gente. Foi assim, a melhor partida da vida dele, da carreira dele, né? Mas o Flamengo, ele não pode consagrar goleiros adversários. O Flamengo não pode ficar consagrando goleiros adversários como foi na temporada passada de 2020. O Flamengo sempre pecava nessas finalizações. O Flamengo finalizava bastante, criava bastante, mas na hora de meter a bola pro gol, acabava não acontecendo, perdia muitas coisas. Então, essa temporada a gente sabe que está apenas começando, a temporada de 2021, mas vai ser um ponto que o Flamengo precisa aí ficar mais atento, precisa melhorar bastante nesse aspecto. Eu achei que o Maurício ele conseguiu trazer uma solução diferente para o segundo tempo. Ele forçou o Resende de outras formas e maximizou o time. O Vitinho melhorou, o Michael melhorou, o Pedro melhorou mais ainda no segundo tempo. O Pedro já tinha vindo bem no primeiro tempo, jogou bem, mas no segundo tempo ele foi melhor do que ele foi no primeiro. Ele aproveitou as melhores características do Rodrigo Muniz também, que o Rodrigo Muniz ele entrou e foi muito bem, fez 2 gols, ainda perdeu gols, poderiam ter feito muito mais. E, enfim, o Rodrigo Muniz entrou muito bem, entrou uma máquina, acabou pro jogo, foi muito bem, o moleque fez um dos gols, foi um golaço, né? E a mudança do Maurício, ele também potencializou muito o João Gomes e o PP, que foram muito bem. Os dois fizeram um bom segundo tempo.
E, enfim, então, nesse jogo, a gente precisa elogiar aí o time do Flamengo, que foi bem demais. Óbvio que o Resende não é uma grande equipe, não é um grande time, não é um timaço, mas a gente não pode ficar também entrando nessa de que nenhum time é parâmetro para avaliar o Flamengo, porque se for assim, a gente vai ficar nisso e não vamos ter um parâmetro para poder avaliar o desempenho do Flamengo, né? Temos sempre que a gente tem que sempre fazer as ressalvas necessárias, avaliando o jogo do Flamengo dentro do contexto, dentro de cada jogo é um jogo, então a gente tem que avaliar cada jogo. Todo jogo é um parâmetro para ser avaliado, todo jogo é uma avaliação, a gente tem que avaliar. E nesse jogo contra o Resende a gente vê que foi uma avaliação positiva em relação ao time coletivo do Flamengo. O coletivo funcionou bem. Em relação ao desempenho individual de alguns jogadores que foram bem também, e também em relação ao trabalho aí do Maurício, que nesse último jogo aí, que ele comandou, né? Eu achei que ele mexeu bem, eu achei que ele mesclou mais o time, eu achei que ele inovou mais, ele potencializou o time, ele mudou o esquema tático, ele fez uma mexida ousada, mas que deu certo. Então a gente não pode tirar o mérito do Maurício de Souza, o Mauricinho, mais conhecido. E eu acho que no próximo jogo deve voltar aí o Rogério Ceni, alguns jogadores titulares aí vão encorpar o Flamengo, a gente vai voltar com o time aos poucos, mais fortes e tal e tudo mais. E é isso, gente. Flamengo, como eu falei aqui, com certeza o Flamengo vai se classificar entre os 4 primeiros. A gente não tem dúvida disso. E essa também não é nem a preocupação no momento. Nossa preocupação é a gente avaliar, né? A nossa preocupação é ver o Flamengo jogando bem, o Flamengo ser dominante, porque mostra que a gente está bem acima aí, que a gente está em outro patamar, como diz o nosso querido Bruno Henrique. Então, os outros, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, eles estão tendo dificuldade aí contra esses times que o Flamengo vem jogando, e eles estão tendo dificuldade. Então isso só mostra mais ainda que o Flamengo está em outro patamar. Então é isso, galera. Foi um bom jogo aí da molecada. O jogo dos meninos, mais uma vez, uma vitória bem tranquila, uma vitória bem fundamental aí para a nossa caminhada no Campeonato Carioca. Então é isso, galera. Até a próxima e saudações rubro-negras.